Berserk 18, minha gente. Estamos aqui de novo. Estamos preparadinhos. A gente deu um coisinha aqui, ó. A gente turbinou uma Pepsi. Ah, não. Delícia. Um refrigerante de cola. Pra gente aguentar o tranco. Que os últimos foi barra, né? Barra pesadas. Estamos aí. Eu não Seguimos. sonhei com nada. Você sonhou? Teve pesadelos? Não. Também não. Não, eu acho que é chocante demais, mas ainda dá. Depois de uns dias você digere. Vamos dizer assim, mas é. Dragon Slayer. No último vídeo finalizamos por completo a Era de Ouro, e a partir desse, para os que viram somente o anime, vai ser tudo novidade. Se você já viu o anime, é por esse vídeo que você deve começar a série. Se bem que pelo que eu sei, os animes cortaram 50% dos acontecimentos do mangá. O primeiro arco do mangá, por exemplo, não existe no anime. A parte do Guts criança também não tem, por ser muito pesado. Enfim, se tu viu somente o anime, eu recomendo que você veja a série completa, e o link tá na descrição. A playlist tem todos os episódios. Agora a gente vai ter um time skip de 2 anos, desde a partida do Guts na sua jornada de vingança. E o primeiro arco do mangá, o primeiro, aquele lá do espadachim negro, aquele prólogo, aconteceu durante esses 2 anos. Estou confuso. Então dá uma olhada na playlist, assiste desde o primeiro episódio até chegar aqui. Agora Quem a gente assistiu vai entendeu direitinho. depois Pois bem, daquilo coloca lá. teu fone de ouvido para melhorar a experiência e vamos começar o arco das crianças perdidas. Ai, criança. Vai meter criança no meio, Jesus. 2 anos depois. Um grupo de homens estava sentado próximo a uma fogueira e debaixo de uma grande árvore morta para se abrigarem da chuva. Eles reclamavam do fato de que já faz um mês que não arranjam uma comida decente nas vilas que saqueiam. A única coisa que conseguiram foi uma garota magrela perdida na floresta. Eles a raptaram e pretendem vendê-la. Um dos bandidos, cuja cara parecia a de um rato de tão feio, pulava para próximo da Pedro pede menina grupo. enquanto É desamarrava o fio que segurava suas calças. Ele se aproxima Ai, que horror. e começa a cheirar a garota. Ao ter seu rosto lambido por este verme, a garota o acerta com uma joelhada no saco. Ó. Ele solta um grito de dor e seus parceiros caem na gargalhada. Um deles muda de assunto e pergunta aos demais se eles conhecem a história dessa grande árvore. Eles não conhecem. Então ele começa a contar. Antigamente, este lugar servia de esconderijo para hereges que adoravam o espírito da floresta. Dizem que eles prendiam o intestino das pessoas no tronco com uma estaca e os faziam dar uma volta em torno da árvore. Era um tipo de ritual de sacrifício. Credo, Esta gente. aqui é uma dessas árvores. Os demais ficam assustados. Esse lugar já parece assombrado e você vem com essa história? Reclamam. E o homem continua. História nada. Olha aqui. Ele aponta para a árvore. Esses calombos no tronco não parecem rostos humanos. Eita porra. Devem ser as caras das pessoas sacrificadas nesta árvore. O cara de rato dá risadas, puxa a menina pelo braço e diz que vai fazer esse tal ritual com ela, pois ele quer ver se alguém consegue mesmo dar uma volta nessa árvore com as tripas de fora. Para começar, ele rasga o vestido da garota com sua faca. Mas antes que ele a abrisse, uma flor boladada, uma planta redonda e espinhosa, flutuava até sua mão, a picando. Em seguida, a planta cai no chão. O cara de rato não entendeu o que foi isso. E então, escuta um barulho que vinha do lado escuro da floresta, onde a fogueira não iluminava. Nesse instante, trovejava. O rápido brilho do trovão entregou a presença daquele homem. Aí chegou. Olha hein? só O homem que quem é. vestia um sobretudo preto e carregava uma grande espada. Guts, o espadachim negro. Ele estava dormindo, mas a barulheira o fez acordar. Ele levanta e reclama. Não dá nem pra tirar um cochilo. Desde quando você tá aí? Pergunta o cara de rato. Desde antes de vocês começarem a bagunça. Como é atrevido? Quer que eu arranque tuas tripas? O papo não chegou aí vai embaixo. fundo. Diz Guts, se aproximando e fazendo um corte na língua do rato. E em seguida, vai até aquele cara que contou a história pra perguntar se ela é mesmo real. Sim, ela é real. E daí? Vai rezar Aí- pelas almas dos pobrezinhos? Ah, que saco. Fui me abrigar logo numa árvore dessas. A falta de sono não tá me fazendo bem. Escuta, não que eu me importe com isso, mas Rabugento, acho melhor homem. vocês caírem fora daqui o mais rápido possível. Se não quiserem morrer, é claro.
Os bandidos interpretam isso como uma provocação. E além disso, Guts feriu um deles, então eles não podem deixar barato. Fica calmo que um braço seu já é o suficiente. E larga tudo que você tem também. A garota se assustava, e o contador de histórias disparava um ataque com seu manual. Guts, sem precisar se mover muito, acerta um golpe na boca do bandido com seu braço meio curto. Foi mal. Olha só. Eu só tenho um. A menina Estufou, assistia cara. com atenção, pensando que poderia ser salva. Os outros bandidos se preparavam para atacar. Guts pedia para eles esperarem. Quer se render? Já é tarde demais. Um deles diz. A marca do sacrifício cravada no pescoço do espadachim começa a sangrar. Ih, lá vem bucha. Isso Vocês sempre dá têm problema. É tarde demais. Nesse instante, Vai todo mundo pra os fila. olhos dos rostos daquela árvore abrem. Olha. A árvore está viva. A menina fica apavorada e tenta se afastar, enquanto um dos bandidos é trucidado. Os demais do grupo fogem desesperados. A menina estava com tanto medo que perdia as forças de sua perna, caía de joelhos e se urinava. Coitada, Quando a vai pra árvore fita demoníaca também. estava para atacá-la, Guts faz uma investida com sua espada. A lâmina passa por cima da garota e acerta os galhos da monstruosidade. Sangue jorra daquelas cabeças. A garota arregala seu olhar, chocada. Aquela lâmina era grande demais para ser chamada de espada. Era, na verdade, um grande pedaço maciço de ferro. O homem se colocava diante daquela monstruosidade, tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sacrifício, sacrifício, dizia a coisa, enquanto lançava seus galhos, como se fossem braços, na direção de Guts, que estica sua espada para trás e corta o monstro novamente. Então, ele avança e desvia dos ataques. Sua bochecha é ferida e ele é capturado. A menina se apavora e o monstro aproxima sua boca principal do sacrificado. Guts então enfia seu braço mecânico nessa grande boca, baixa o punho e dispara um tiro de canhão. A coisa começa a queimar. Guts retira seu braço daquela boca, segura a espada com firmeza e dispara uma investida, partindo a árvore ao meio. Guts Boa, acaba Guts. tal como aquela chuva de sangue. Os espíritos presos na árvore começam a sair e o sol nascia. Guts retira sua capa que havia caído em sua cabeça e comemora. Depois de 3 dias, lá veio o sol. Um galho da árvore ainda possuído tentava morder a menina, que é salva por aquela flor redonda de espinhos flutuante. E essa flor de Quando espinho? o sol atinge o galho, o espírito se vai. Quem estava por trás daquela flor era Puck, que a segurava com 2 gravetos. Essa é minha arma secreta, a agulha sangrenta. Todos que levam uma dessas na fuça choram como bebezinhos. A garota, ao ver o elfo, gelava. Foi você, né, Nanico? Me mete em cada uma. Pronto. Foi mesmo, e daí? Ninguém pediu pra você lutar contra os bandidos, tá? Mas tem razão, eu me aproveitei de você sim. Só não sabia que ia aparecer um monstro. A garota então solta um grito, o que faz Puck se assustar e derrubar aquela flor na sua própria cabeça, a furando toda. Um elfo do Vale da Neblina, dizia a menina. Puck nunca ouviu falar desse tal Vale da Neblina. Guts ficava curioso. Enquanto isso, os bandidos que haviam sequestrado a garota continuavam correndo para o mais distante possível daquela assombração. De repente, eles estavam em um local coberto por neblina. Várias criaturas brilhantes começam a voar rapidamente ao redor deles. Essas criaturas eram pequeninas, muito parecidas com o Puck. E mais Olha. acima, em um galho de árvore, uma outra. Maior. Só que bem maior. Do tamanho de uma criança de 12 anos Caralho. aproximadamente. Suas asas eram enormes. Olha que bonito. E seus Bonito olhos desenho. pareciam de um inseto. Parece com as borboletonas pretas aqui. Parece. As Mais mariposas. tarde, a garota que outrora havia sido sequestrada, vestida com o sobretudo de Guts, apontava para o horizonte e dizia: aquela é minha vila. Que pocilga miserável, hein? Ô, louco. Guts reage. Ao Tá muito acompanhá-la até rabugento. lá, Tá muito. Guts pode ver o Mais que estado da normal. vila por dentro e diz que miserável é apelido. A garota vai até uma porta, olha pela fresta e se vira para o lado contrário, como se quisesse fugir de algo que percebia. Eita. Mas alguém chama pelo nome de Jill. Esse era seu nome. Quem a chamava era sua mãe. A mulher ia até ela, enquanto falava um tanto exaltada e assustada. Por onde você andou que não voltou a noite inteira? Tem ideia do quanto eu estava preocupada com tudo isso acontecendo?
Jill cochichava, pedindo para sua mãe falar baixo. Então, de dentro da casa saem 3 homens. Um deles, que segurava uma garrafa de bebida, era o pai de Jill. Sua peste, de repente sai correndo de casa. E por onde andou a noite toda, hein? Ele pergunta. A menina se questionava se ele estava bebendo desde a noite anterior. E logo pergunta, afrontosa, por que ele está usando esse elmo ridículo. O pai a chama de idiota e diz que estava com seus amigos de batalha, relembrando dos momentos de glória. Os amigos acenam para Jill e um deles se desculpa pela noite anterior. Ela virava seu olhar para o chão, suava e seu corpo parecia ter travado. Aquela expressão chamava a atenção de Guts. A mãe pede para Jill ir comprar bebida, o que irrita a garota. Vai beber mais, fica o dia todo enchendo a cara, falando dessa maldita guerra. Eu morro de vergonha disso. Ela fala antes de ser golpeada pela bengala de seu pai. Jill cai no chão e seu pai se aproxima. Maldita guerra? Vergonha? O que uma pirralha como você sabe disso? A gente lutou aquela guerra como condenados para que nossas esposas e filhos pudessem viver em paz. Demos nossas vidas pelo reino, rastejando sob balas de canhão até sairmos mancos daquele campo de batalha. A garota encarava seu pai com desprezo, enquanto sua mãe dizia para ela pedir desculpas. O homem acerta também sua esposa e depois Deus. volta a bater em sua Filha da filha puta. repetidas vezes. Vai, Guts, dá Esse um jeito de cacete dar pro nesse seu cara da pai que puta. deu a vida por vocês? Que cara é essa, hein? Por que tá me olhando assim? Trate de me respeitar. Me trate com mais carinho, entendeu? Enquanto isso, Guts estava Cara, ele tá literalmente exigindo de carinho braços batendo. cruzados. Do De otário. repente, o pai miserável é acertado pela flor boladada que gruda na sua cabeça e ele grita de dor. Agulha sangrenta. Buck estava em uma bolsa presa à cintura de Guts. Quando foi que você... Não liga pros detalhes. Quem é você? Por que fez isso? Não fui eu. Foi isso aqui. Ao ver Puck... Ah, eu todos adoro andam, essa se assustam. amizade do pop Um elfo, dos dois. Tem um elfo na vila. Uma Eles amizade meio gritam. De repente, os vizinhos abrem suas estranha. janelas pra ver o que acontecia. Pô, dá um tempo. Primeiro a menina, agora o tiozinho. O que essa gente tem contra mim? Em um instante, Guts e Puck estão cercados pelos moradores armados. Meu jovem, seja gentil e entregue esse elfo pra gente, diz um velho. Por mim tudo bem. Tudo bem nada. Mas antes me conta por que vocês querem ir. Cala essa boca e passa logo esse elfo pra cá. Obedeça se não quiser apanhar. Enquanto isso, Jill pessoal. tentava explicar que Puck não era um dos elfos do tal Vale da Neblina, mas a mãe a puxava para dentro de casa. Uma mulher tenta atacar Guts por trás. O espadachim usa seu pé para fazê-la cair. Era uma idosa que pedia pro seu neto ser devolvido. Oh, velha, que mancada. Os outros se preparavam para atacar. Guts coloca Puck na bolsa Passou e rodando a agarra lei. a Queria bainha de passar sua rodando. espada. Será que matando um ou dois eles se acalmam? Puck diz pra ele não fazer isso, mas Guts saca sua espada, a esticando pra cima. Ele desfere uma investida em uma carroça cheia de barris com água ali ao lado. Em seguida, ele se move rapidamente e pula por um muro, se escondendo. Droga. Por que isso só acontece comigo? Eu vou pegar eles. Povo ignorante. Vou tacar fogo em todos. Ei? Que tipo de gente pensaria em pegar e matar um pequeno e frágil elfo como eu? Só podem ser psicopatas. Este lugar é um antro de macacos. Normalmente elfos são considerados Do sinal nada. de boa sorte. Mesmo quando Nossa, roubamos o Puck um ou tá duas cabeças surtado. de gado, as pessoas sorriem e deixam a gente passar. Dizem, mais um desses elfos sapequinhas. É o que manda a boa e velha tradição das vilas do interior. Esse é o direito natural dos elfos. Eles não sabem disso? Precisam aprender uma lição. babado que Quem esse vai elfo. apanhar você? Guts diz, dando um diria tapinha você? em Puck. Desde quando a minha bolsa virou seu ninho? Não ligue pros detalhes. Pense em mim como um amuleto da sorte. Você é um sortudo. Sortudo uma ova. Viu no que você me meteu lá atrás? Nesse momento, Jill, em cima do muro, acha Guts e Puck. Ela se desculpa pelo ocorrido, dizendo que se tivesse avisado antes ao povo da vila, eles não reagiriam daquele jeito. Não foi legal. Por causa disso, acabei não conseguindo a informação que queria. Guts lhe fala, enquanto Puck se apresenta e pergunta se a menina está machucada. Ela diz que está bem e aponta para um moinho próximo à cidade, dizendo que eles podem se esconder lá, pois está quebrado e ninguém mais o usa. Ela fala que vai levar comida durante a noite e eles aproveitam para conversar. Guts então diz, Ei, Jill, não é? Se for vir, venha de manhã. Aconteça o que acontecer, não se aproxime de mim antes do clarear. A noite é menina fica babado. confusa. Você não vai querer repetir o que aconteceu na noite passada, vai? O homem completa. Anoitece.
Através da fresta da porta de seu quarto, Jill via sua mãe levando mais bebida para seu pai e a batia. Por que você demorou tanto, sua lesada? A Jill é malcriada porque você é assim. Tá me ouvindo? Trate de dar um jeito naquela menina. Junta vocês Um dois e dos dá um amigos do cacete seu nesse pai, velho, filho da puta. aquele que Pois havia é. se desculpado pela noite anterior, Velho levantava cachaceiro. e dizia que ia ao banheiro. Mentira. Ele ia na direção do quarto de Jill. Tá, pronto. Ela corre para buscar um pedaço de madeira e o usa para trancar a porta. E a segura enquanto o homem a balançava. Até que desiste. E Jill escuta o som de seus passos se afastando. Ela chora. Olha para o manto do espadachim que havia sido deixado com ela. O pega e o usa para cobrir seu corpo. Coitado. Tadinho, meu amigo. Assim que o sol começava a nascer, Jill corria na direção daquele moinho. Quando ela entra, se depara com o local todo destruído, enquanto os espíritos sumiam com a luz. Ela também nota Guts, todo ferido, dormindo, com sua espada em seu colo. Ela se aproxima, preocupada, mas Puck pede que ela o deixe dormir mais um pouco, pois só agora há pouco ele conseguiu pegar no sono. Ela observa, e utilizando a capa, Jill limpa o sangue no rosto do homem. Um espadachim negro, acompanhado de um elfo. Ele deve ter vindo de algum outro mundo. Um lugar que eu nem consigo imaginar. Que tristeza Triste. viver desse jeito. O episódio da série chega ao fim. Triste, né? E o louco é que, na verdade, é uma realidade bem contemporânea, né? Louco não, né? O notável, vamos dizer assim. Muito triste. Que triste. Mas o Guts é o herói dessas pessoas. É, do jeitinho dele, Do ele é. jeitinho dele, ele é. Bora, vamos fazer 2 em 1. Vamos, Vamos ver o 19. com licença. Uma, Com sua licença, uma você... respiradinha, igual diz o Subsolo Geek. De ouvido e assista em um Estamos ambiente escuro e com fone de silencioso, se possível. Vai por mim, vai melhorar a experiência. É silencioso. No moinho, no teto, parecia ter um ninho de íncubos. Um deles descia pela parede e esticava um de seus tentáculos até Guts. Mas a criatura logo é esmagada pela mão mecânica do homem, que acordou de repente. Meu puto. Minha primeira noite de sono decente em 4 dias e lá vem eles. O homem logo percebe Esses que bichos Jill são muito estava chatos, dormindo, né? Essa que é a verdade. com a cabeça em seu colo. Ei, o olhar de Guts relaxava. Ele decide deixar a garota dormir. Nossa, isso me quebra muito. Um dos íncubos vai até Puck, que dormia que roncava. Momentos que o O Guts, elfo tipo, é empurrado e acaba caindo na cabeça de Jill, a fazendo acordar. Pois Guts eu então falo. levanta e diz: o que acha de começar a me contar sobre o tal Vale da Neblina? A garota esclarece que o vale fica a 3 montanhas ao leste dessa vila. Não se sabe porquê, mas o lugar é coberto por uma neblina densa o ano inteiro. Por isso esse nome. E diz a lenda que ele é habitado por elfos desde tempos remotos. Puck ainda está confuso sobre a razão das pessoas terem raiva dele. Eu já disse. Deve ser uma praga de elfos prejudicando a área. Guts comenta, enquanto dá uma mordida na maçã que Jill trouxe. Que ofensa! A gente não faz vizinho isso, comendo tá? ali o quê? Acho que você tem razão. Hã? De alguns anos pra cá, todas as vilas dessa região começaram a ser atacadas por criaturas estranhas. Elas devoram as lavouras e os depósitos de cereais, além de matar o gado. Aqueles que viram essas criaturas afirmam que eram elfos. Disseram que só podiam ser elfos do Vale da Neblina. Puck diz que isso não faz o menor sentido, até porque os elfos evitam ao máximo aparecer na frente dos humanos. Só pode ser algum engano. Você já viu essas criaturas, Jill? Sim, porque já atacaram a minha vila algumas vezes. Eram pequenas e meio brilhantes, com asas que pareciam de inseto e forma de Só gente. se é outra... É você cuspido e escarado. Eu acho que não é bem isso. Tem algo errado. Tenho a impressão
de que elas não são exatamente o que parecem ser. Você é mesmo uma boa menina. Eu não faço mal nenhum, sabe? Mas é verdade que causaram destruição, não só nas plantações e pastos. Há outra razão para o medo das pessoas da vila. Aquelas criaturas, elas atacam humanos também e os devoram. E, de vez em quando, raptam as crianças. Guts Parece olha que é para a as crianças menina, perdidas. que se silenciava. Até que, da floresta, um zumbido ficava mais alto. Como se aproximasse. E a marca sangra. É babado. Guts arregala seu Lá vem olhar bomba. e vai para o lado de fora. É quando ele vê várias e várias coisinhas brilhantes voando no céu, indo em direção à vila. Pois é, eles não são algo michuruca como elfos. Aquilo é outra coisa. A cara dele. Os moradores se trancavam e as criaturas brilhantes começavam a tem destroçar alguma os coisa a ver animais, com apenas passando os por demônios, eles. né? Todo o gado daquele celeiro é Tadinho da despedaçado em Zaquinha, segundos. bem As coisas vão até uma casa onde uma família se trancava. Eles O homem tenta simplesmente segurar a matam, porta, não mas comem? os monstrinhos a atravessam e destroçam Só todos destrói. os membros daquela família, com exceção do filho mais novo. O garotinho foge enquanto gritava e chorava desesperado. pega essas É o crianças pra Thomas fazer da casa dos sacrifício, hein? Hanson. Será que pegaram a família? Indagavam os moradores, assistindo de dentro de suas casas. Os elfos infernais perseguem o garoto. Vem brincar com a gente. Elfos Eles infernais. dizem. Nesse instante, o espadachim aparece. Se abaixa, moleque. Ele fala abaixa. antes de disparar uma investida com sua espada. Ó. Thomas se jogou no chão para não ser Estourou acertado. vários. E o ataque despedaçou vários desses monstrinhos. O menino fica admirado ao ver o homem reposicionar aquela enorme chapa de ferro em seu ombro com uma só mão. Guts olha para o lado e consegue ver os restos de corpos de dentro daquela casa que Thomas saiu e logo deduz o que aconteceu. As criaturinhas cercam e encaram Guts enquanto riem. Ó, Credo. Elfos, é? Thomas começa a chorar e chamar por sua mãe e seu pai. Tadinho. Ô, moleque, quer vingar a morte de seus pais? Ou será que prefere ir brincar com eles? O menino faz que não com sua cabeça e Guts o pega com um dos braços. Jill e Puck finalmente haviam chegado até a vila. Eles pegam cobertura em um dos muros e olham discretamente para a rua. É quando se deparam com Thomas preso com uma camisa na ponta da espada de Guts. O espadachim começa a correr usando o garoto de isca. Olha. Os elfos do cão o perseguem Faz como se ideia, estivessem seguinte. se divertindo, como se fosse uma brincadeira. Guts continua correndo a toda velocidade até que se depara com aquele celeiro que antes fora atacado. Eles entram e se deparam com os corpos estraçalhados dos animais. Os elfos finalmente chegaram. Guts lança o menino na palha, dizendo pra ele não sair dali. Já acabou? Não tem mais. Acabou mesmo. Que sem graça. Muito sem graça. Dizem os porra. monstrinhos, Bizarro. sofrendo uma metamorfose. Ficam grotescas e com uma aparência semelhante à de abelhas. Como eu suspeitei. Uma praga. Guts começa a cortar as colunas que sustentam o celeiro, fazendo seu teto começar a desabar. Ele joga um saco de pólvora, estica sua prótese e dispara um tiro de canhão. Ó, estratégia. O impacto o joga pra trás, o fazendo atravessar junto de Thomas a parede de madeira do celeiro. E do lado de fora, eles o veem queimar. Mas estão todos ali, será? Bom trabalho, moleque. Não sei se Olha aí. uma grande parte ou Esses insetos queimam que é uma beleza. Jill e Puck, atraídos pelas chamas, chegam no local e assistem o churrasquinho. A marca de Guts começa a reagir. Puck aponta para o lado, dizendo para Jill olhar. A líder desses insetos chegou. Mariposona. uma mariposona que Ela abre um sorriso e diz que Guts é muito forte e pergunta como ele consegue, sendo apenas um humano. Jill está incrédula com o tamanho dessa elfa e Puck se pergunta se ela é mesmo uma. Então você é a abelha rainha? Guts pergunta. Ela diz não ser uma abelha, mas sim uma elfa. Elfo é o que você queria ser, né? Seu verme. olhou. Ai, que grosseria. Ouviram o que ele disse, pessoal? Acaba com ele, mentiroso. Ele é um adulto mentiroso. Adultos precisam levar uma lição. O que é aquilo? Qual Eles se dizem fita? elfo, mas
se parecem mais com... A líder avança na direção de Guts, que dispara uma investida com a espada. Ela se esquiva, deixando cair uma espécie de pó. Um pequeno buraco é formado no bíceps de Guts, por onde começa a jorrar Ô, sangue. louco. Buck vai até ele. Você tá bem? Não enche. Cai fora daqui. Escuta. Não pode lutar com eles. Não enche! Já é difícil te diferenciar do resto. Se ficar por perto, vou te detetizar junto. Dá pra me ouvir? Você tem razão. Aquilo não é um elfo. Ela, ou melhor, todos eles, são crianças. Como é que é? Vendo o comportamento, a atitude e a vibração que emanam, dá pra sentir. Eles são crianças humanas. Jill fica pensativa. Nossa, ele matou E um a monte de líder dos criança, então. coisinhas diz pra Puck, pensando que ele era um dos seus, pra ele deixar de conversinha com o humano. Pois só pircafs fazem isso. E ninguém gosta deles. Hã? O quê? Picaf. Essa palavra parece fazer Jill lembrar de algo. A abelha rainha voava a toda velocidade na direção de Guts e Puck, até que Jill pula na frente dos dois e diz para a criatura parar com isso, a chamando de Rosine. Ela desvia o ataque. Ela lembra de Jill. Qual fita, minha gente? A tal Rosine então bate em retirada, levando seus elfos com ela. Não entendi Guts acaba nada caindo. agora. Buck pergunta o que foi e o homem responde: é o pó de escama deles. Pelo jeito são venenosos. Merda. Vacilei. Jill o ajuda a levantar. Nesse instante, os moradores da vila aparecem. Eles criticam o espadachim por ter usado tomas de isca, o que o faz dar risadas. Tá rindo de quê? De vocês, palhaços. Me diz aí, quando esse moleque saiu correndo pela vila, quem de vocês teve a decência de abrir a porta para ajudar? Os moradores se irritavam e chamavam pelas crianças. Jill é chamada uma segunda vez por sua mãe. Thomas segura a mão da garota, a chamando, mas ela não quer ir. Nesse instante, um camponês solta um grito e todos olham para aquele celeiro em chamas, cheio de crianças. As crianças voltam ao normal. Incineradas. Essas eram as crianças raptadas por Rosine, as crianças perdidas. Ao morrer, voltaram para a aparência original. Guts puxa Jill, aprendendo com seu braço. Mudança de planos. Que tal vocês abrirem o caminho? Do nada ele. Chegamos ao fim de mais um Do episódio. nada ele Bem- vira um genocida de criança. Ele não Que sabia, né? surto. Mas, Não, tipo, como é que vai saber, né? Mas. Tá, e Mas e pesado, tinha hein? que acabar de alguma forma. Tem algum feitiço? Tem uma poção Acho que que daí isso a gente- bem A pra... gente vai descobrir daqui a pouco, acho. Ué, que bizarro isso aí. Que bizarro. Veja mais ali pro fim. Lembra que tinha outras coisas no fim do outro? Será que tem aí? Acho que ele Ah, tá não. Acho que é os falando. recados dele. Vai ler o subsolo, Geek. Não precisa se desculpar, não. E apoiem lá ele também. Ó, já tem 2 anos esse vídeo. Tem gente que tá atrasado. É isso, meu povo. 2 em 1 pra vocês. 2 em 1. E, nossa, que bizarro. E aí, vamos passar pano pro Guts? Por Matou as conta crianças? Olha, é que o Guts, ele vive uma situação muito complicada Ele com só essa queria marca, ajudar. né? Ele só queria ajudar. E daí. Não... Né? A não ser que... Tá, ia ter que pegar cada um... Se for, tipo, beleza. Não, eu tô enchendo o saco. Se, tipo, também. se fosse pra ter uma poçãozinha. Uma poção. Hum. Ia ter que fazer a poção. Ou Pra será que cada se um. matar a Rosine ali, tipo. Mas parece que é uma criança também, né? É, Que a tipo, coi- uma que criança conhecia, que a líder. coisinha conhecia, que a Jill Jill. conhecia, né? Parecia que era algo do tipo, né? Sei lá, achei muito bizarro isso. Muito estranho. Bizarro é as crianças incineradas. Virar ali criança depois que morrer, né? Podia morrer e continuar sendo bichinho. Já tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom, Miurinha. Falou, Miura. Que doideira isso. A gente vai pro próximo já. É que depois do eclipse também, acho que pra algo pegar a gente assim muito forte, vai demorar um pouco.
A gente achou, vamos falar assim. É que, tipo assim, aconteceu muita coisa que já aconteceu já aí. O que que nós percebemos? Que o cara lá, o amiguíssimo do pai, abusar da menina, né? Da Sim. Jill. O pai é um cuzão. A mãe, a Jill, sofre. E E o aí. Guts ficou sensibilizado com essa situação. Você acha que ele ficou sensibilizado? Eu acho que, não sei, porque eu acho que ele viu a menina Ele. dormindo no colo dele, daí ele Ah, ficou isso que eu tipo, ia vou falar. cuidar, Isso que eu ia falar. cuidar Esses aqui dessa momentos criança. que o Guts relaxa a fisionomia dele, tipo, que ele fica com aquela carinha assim, cara, sempre me quebra, porque acontece o que acontece, ele é sanguinário ali nos momentos, mas a gente lembra sempre do Guts, que os momentos de afeto com a Casca, os momentos que ele tava feliz Com o grupo, com o grupo lá do Falcão, e a gente sabe que ele é bom. Ele é um homem bom, ele tem um bom coração, ele não é um homem cuzão. né? Só é rabugento por causa de tudo que ele sofreu. Mas é isso, né? É isso. Não, e nada a ver esse negócio das crianças aí. Eu só Você só quis levantar uma bola. levantar uma bola imaginária, uma bola quadrada. Não faz sentido. É que, tipo assim, tenso, mas, né, como é que ele ia saber? Isso aí, né? Ele deve ter ficado tipo, porra. É que ele não fica mais, tipo, em choque, né? Tipo, meu Deus. Eu acho que ele, como passou 2 anos, acho que ele viu muita Muita coisa, né? coisa. Daí, tipo, você viu que ele ficou meio tipo, nossa, tá brincando, né? Que é Aí isso. ele pegou a Jill ali como uma refém, vamos dizer assim. É, porque daí acho que a galera ia querer. É que o povo também, né, é muito. Tipo, ele matou as crianças porque ele quis. Porque ele sabia que era criança. Não sabia. Ué. E o povo já tava querendo bater nele de graça, por nada. E o bom é que ele deu fecho, né? Tipo, tá, e vocês? Viram a criança desesperada correndo? Ninguém sequer abriu a porta pra salvar o menino. Eu, beleza, eu coloquei o menino na espada Isso aí e correndo com saí ele. correndo, Nada mas ortodoxo. Mas é funcionou. isso. É isso, vamos pro próximo. Vocês, Vamos. contra vocês na quinta-feira, nesse mesmo horário, Ah, não nesse pode mesmo ficar fazendo canal. sinal. Nesse mesmo. Tchau. Hang loose e pode. Tchau.